Olá, boa noite, comunidade valparaísense. A minha satisfação, mais uma vez, de poder estar conduzindo nesse dia 23 de julho de 2020, mais uma live, no qual o objetivo maior é levar a informação a todos os munícipes, a todos os cidadãos, independente do gênero, cidadãos, cidadãs. Estou muito feliz de, como homem público, me fazer ouvir e ser ouvido. Mais aprendo do que informo. Então, assim, tem sido muita luta, onde a gente tem que abdicar de muita coisa, da família. Hoje estou de plantão, então cheguei na minha empresa às 8 da manhã, mas, assim, eu espero muito por esse momento de chegar aí ao Jockey Club, de chegar ao Santa Rita, de chegar ao Pacaembu, Céu Azul, primeira, segunda e terceira etapas, Ipiranga, que é onde moro. Então, assim, São Bernardo, Cruzeiro do Sul, são 48 bairros. Então, se sintam todos cumprimentados, independente de onde está. E muito feliz desse nosso crescimento, porque, como eu sempre digo, torna-se até um pouco chiclete, mas eu, Marcelo Sorriso, não sou pré-candidato de mim mesmo. Eu sou pré-candidato daquelas pessoas como a Rose Lima, que acredita que possamos ter uma sociedade mais justa, igualitária, livre dessas amarras. Então, isso me fez colocar o meu nome como pré-candidato ao majoritário na cidade de Valparaíso de Goiás. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, o papo hoje vai ser, o tema é transporte público urbano e semi-urbano, tema principal, e assim, ela tem muito conhecimento de causa. Eu queria dar o meu boa noite a todos os amigos internautas. Sem vocês não tem por que estarmos aqui. E que vocês sejam multiplicadores dessa informação. Eu falo que para Papai do Céu todo dia, que ele me permita fazer a minha parte e que seja feita a vontade dele. E com isso a gente está caminhando. Então, Gabriela Lira, Gabriela, um grande abraço, que Deus te abençoe fortemente, tá? Marlúcia, muito obrigado. A doutora Marlúcia Sorriso, minha esposa, que tem me apoiado muito nesse projeto. A minha mãe, boa noite, que Deus abençoe, mãe. Edgar Júnior, Edgar, prepara aí o lanche, que depois daqui eu passo aí para comer. O Edgar tem chefe de cozinha e ele está trabalhando com massas, então, assim, vendendo a delivery. Então, experimente. Edgar, deixa seu telefone aí, meu irmão. Rosana Lima, ontem eu terminei uma reunião e conversei mais 30 minutos na casa dela. Eu estava quase chamando já uma viatura para fazer a ADC para nós ir embora dormir, mas enfim. Rosana Lima, muito obrigado, você é de suma importância nesse projeto. O Wallace Hilton, Rafinha Costa, muito bom. Marcelo Mendes está falando de Itapirapuã. Muito obrigado, meu irmão, pela participação. Deixe as suas perguntas para que a gente... Rafa... Barros, Marina Silveira, que está falando lá do Porongatu, muita gente. Obrigado pela confiança, Rosana Lima. A educação é uma área, como professor também, que nós precisamos adentrar e levar a informação, tá bom? Bom, eu queria fazer um agradecimento ao Hildebrando Neto, me ligou hoje à tarde, que é o coordenador das cidades da região metropolitana do Distrito Federal. Aí, Rose Lima, amanhã estarei em Goiânia, ele trabalha no gabinete do senador Vanderlan. O senador Vanderlan hoje entrou em contato conosco e disse: Marcelo, amanhã você vai estar em Goiânia. Eu já estaria em Goiânia com meu amigo Wilson Silvestre, o âncora do jornalismo da região metropolitana do Distrito Federal, há mais de 30 anos, e eu costumo dizer que é um exemplo para os demais que estão vindo e que já estão situados, como outros que temos aqui, o Carrapicho, o Armando Santana, cumprimentando esses dois, o Dimas. Eu cumprimento aos demais colegas. Bom, hoje tenho o prazer de estar com ela na parte 2. Por que parte 2? Porque ela participou comigo no sábado, no quadro Fala Jovem Cidadã. Ela é mãe, ela é chefe de família, ela é digital influencer e ela vai falar um pouquinho mais de outras atribuições que ela tem. Moradora do Parque Rio Branco. E no sábado nós falamos sobre filhos. Tá? Ela tem um filho também, assim como o meu, não é deficiente, é diferente, e nós falamos de educação inclusiva, de educação, e hoje eu a convidei, vocês vão gostar muito dela,
eu a convidei para fazer o quadro Fala Cidadãos, porque eu, Marcelo Sorriso, tenho uma preocupação com aqueles chefes de família que saem muito cedo de casa e retornam muito tarde. E eles dependem do transporte público, seja ele urbano, municipal, aqui dentro, ou semi-urbano, porque que é o interestadual. Então, hoje tenho o prazer e satisfação de estar recebendo mais uma vez Daniele Costa. Seja bem-vinda ao quadro Fala Cidadão. Boa noite, Daniele. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem. Então tá bom. Daniele, para as pessoas que ainda não te conhecem, fala um pouquinho para nós, um pouquinho da sua biografia na cidade de Valparaíso de Goiás. Quem é Daniele Costa? Bom, me chamo Daniele Costa, tenho 35 anos, sou mãe de 3 filhos, moradora do Parque Rio Branco, sou moradora do município do Valparaíso há 25 anos. Né? Então, já conheço bem o município, acompanho bem as necessidades, né, do município em si, e estou acreditando muito nas mudanças, né? Acredito muito nas mudanças que precisam ser feitas. Ok, Daniele. Antes da gente começarmos, eu gostaria de dar o meu boa noite ao Johnny, que está conosco. O Johnny é uma liderança na cidade de Valparaíso, de grande persuasão. Então, muito obrigado, Johnny, por acreditar. Pela primeira vez, eu acredito que o Johnny está conosco aqui. Muito obrigado por acreditar. Lucimar Garcia, boa noite. Daniele, hoje você trabalha no município de Valparaíso, é isso? Sim. Tá, e qual é a sua atribuição principal? Aqui, você trabalha com o quê? Eu trabalho com alongamentos de unha. Perfeito. E você assim, fora do horário comercial, você também trabalha como, o pessoal costuma falar blogueira, digital influencer, na verdade, você é uma influenciadora digital. Isso. Como você é uma das pioneiras na cidade aqui, apesar de muito jovem, você tem usado as redes sociais para enfatizar a sua indignação com relação, seja no seu bairro, ou então na cidade de uma maneira geral, ou você procura, não mistura as coisas? Fala um pouquinho para a gente aí. Então, a parte minha mesmo com do digital influencer, eu não falo muito o questionamento do município, né? Eu não exponho muito as coisas do município, eu uso mais o meu Facebook, que é pessoal também. Eu tenho uns grandes amigos, né? E lá eu questiono muito essa questão do município, eu bato muito na tecla, como foi falado na nossa outra live, sobre educação, sobre saúde, né? Eu exponho muito isso, mas na minha rede social do Facebook. Perfeito. Daniele, me fala uma coisa, para a gente adentrar no tema principal que hoje vai render. Me diz uma coisa, Parque Rio Branco, os governantes locais estão nos ouvindo, porque o Marcelo Sorriso transita em todas as áreas, mas o Marcelo Sorriso, ele puxa saco da mãe dele que pariu ele, desculpa a expressão, e ela está online aqui, na qual eu sou muito grato. Mas aqui nós falamos, o papo é reto, aqui não tem curva não. Me diz, qual é a maior carência do Parque Rio Branco hoje para que o governo local possa ter alguma atuação aí, ou então os próximos governantes, se eleito for, o Marcelo Sorriso tem como meta aí no Rio Branco? Fala para nós aí, Daniele. Então, aqui no Parque Rio Branco mesmo, para poder se locomover, nós temos que ir ou para a BR, né, ou para a Avenida do Valparaíso 2, onde circula o ônibus e o coletivo, né, do município. Então, assim, na nossa avenida mesmo, não existe nenhum tipo de transporte que passe. Né? Não temos. Aqui falta iluminação, né? Falta o cuidado, é muito lixo, muito mato, não temos nem segurança, como foi falado na outra live, não temos segurança aqui. Quando passa alguma viatura, é porque tem que fechar o mercado ou a padaria por conta do horário, né? E simplesmente por isso. Fora isso, nós não temos nada no Parque Rio Branco, exatamente no meu bairro, aqui onde eu moro. Entendi. E é importante para que os amigos internautas possam acompanhar, o Parque Rio Branco hoje está com predominância vertical, né, Daniele? Muitos prédios aí. E é sabido que nós temos aí na avenida principal, a pista de Cooper, onde as pessoas cuidam da saúde. Exato. Agora, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: está faltando iluminação, a questão da segurança pública, são as principais demandas que a Daniele apresenta nesse momento, é isso? Isso.
E a questão da saúde? A Então, saúde aí na questão primária. Temos o CIAM, que é o Centro Integrado de Atenção à Mulher, mas e o Programa Saúde da Família? Já temos aí nessa região ou não? Então, agora parece que eles vão terminar o posto de saúde prometido ao lado do batalhão da polícia. Né? Agora, quando você fala agora, só para me entender, agora não tem correlação com o ano político, não. É porque já iriam fazer mesmo, Daniela? Com certeza. É porque tinha que ser feito esse ano, né? Assim, tantos anos de obra lá parado, aí eles decidiram, não, eu vou fazer em 2020, né, para poder dar de presente para o município. Assim como a creche atrás do posto também vai ser concluída agora, né? Então, assim... Mas o importante é que faça. E que nós, cidadãos que somos verdadeiros mandatários, que o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro não é do governador, o dinheiro não é do presidente. Ou melhor, eles têm uma participação nessa receita. Mas o dinheiro é do povo. Então, o povo são os verdadeiros mandatários. Me diz uma coisa, só a nível de informação, não sei se você tem essa informação. A média nacional é 25 pessoas por quilômetro quadrado. Na cidade de Valparaíso, principalmente você que mora num bairro com predominância vertical nesse momento, é 2.500 habitantes. Vou repetir, 2.500 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a nossa densidade demográfica é muito grande. E nós só tem 2 municípios no estado de Goiás com território menor do que o nosso e 126 na federação. Então, nós temos que ter uma gestão séria, temos que ter uma gestão técnica, porque senão o nosso município vai se transformar igual na BR-040. É muito carro para pouco espaço. Falando em BR-040, Daniele, eu queria dar uma boa noite ao meu amigo Wilson Silvestre, a Larissa Ferreira Diniz, muito obrigado. Wilson Silvestre, prepara o café amanhã que eu estou chegando. Daniele, passa para nós um breve relato do que você sente na sua vizinhança, você que já participou disso, da triste realidade. Eu falo que é uma saga, só que não é fictício, é concreto, de quem necessita, Daniele, usar o transporte público na nossa cidade, indo para o Distrito Federal, para que possa trazer o sustento e colocar à mesa da sua casa. Me diz aí, são veículos sucateados, primeiro passo. A questão a oferta é menor do que a demanda, as paradas, eu estou no Valparaíso há 14 anos, eu não vejo melhoria nessas paradas, chove mais dentro do que fora, não comporta todo mundo. Você não acha que hoje nós temos uma evasão menor, Daniel? Hoje nós estamos em 35%, amigos internautas. Já chegamos a 55%. Você não acha que isso aí só acontece porque as pessoas não têm a opção de aqui estar? Então, eu gostaria que você respondesse essa primeira parte, para que depois eu diga, ao meu ver, o que falta aqui. Qual é a sua opinião, qual é a sua visão, Daniele Costa? Então, infelizmente, o nosso transporte do município não atende à demanda. Né? Não atende. São ônibus sucateados, né? A passagem, o valor dela, pelo que eles oferecem, é muito alto. As paradas, eu estou dizendo pelo Valparaíso 2, infelizmente, as paradas não tem nem coberta. E nem tem parada, na verdade. É só um poste de luz e lá identifica que é a parada de ônibus. Sim. Né? Só fazer uma parte. Eu preciso fazer uma parte na sua fala. Quando você fala do Valparaíso 2, você está falando do transporte alternativo, que é o transporte municipal, ou você está falando do transporte semi-urbano, que sai daqui, Goiás, com rumo ao Distrito Federal? Ou você está... Eu estou falando do transporte que sai do Valparaíso para o Distrito Federal. Perfeito. Estou falando do primeiro dele, que eu vivenciei muitos anos. Na minha época, eu fazia estágio, não tinha estágio no Valparaíso, fazia estágio em Brasília, eu saía da minha residência às 5h30 da manhã. Meus pais me levavam na parada de ônibus. Na época, eu era moradora do Valparaíso 1. E, assim, as paradas eram lotadas. Isso há 15 anos atrás. Sim. Há 15 anos atrás. Eu saía muito cedo de casa, porque eu tinha horário para cumprir, e se eu não saísse cedo, eu chegava atrasada. Com o passar dos anos, as coisas pioraram.
De uma forma que pessoas trabalham, às vezes, 10 horas da manhã no plano, mas tem que sair de casa, às vezes, 8 horas, e mesmo assim ainda chega atrasado. Perfeito. Então, o que acontece muito, na verdade? Acabam pegando os carros piratas. Sim. Acabam se locomovendo para a BR para poder pegar os carros piratas, para poder ter a chance de chegar, pelo menos, no horário no seu serviço. Perfeito. Eu passei com os meus filhos, eles estudaram no GDF, morando no Valparaíso. Eles tinham 7, 8 anos de idade e a gente saía de casa 4h30 da manhã para eles entrarem 7h30. Perfeito. Então, E me diz uma coisa, Daniele. Muito triste. Além disso, o que eu percebo é o seguinte: transportes sucateados, como nós já falamos, a questão dos horários, a questão das paradas, ainda falta uma conscientização do ser humano, isso é cultural. Muitas pessoas de mais idade que adentram os ônibus e vêm um em cima do outro, todo mundo se apertando ali, né? Principalmente numa época de pandemia como agora, onde se toma muitos cuidados, mas que infelizmente no transporte público fica difícil. E ainda, infelizmente, tem pessoas que abusam ainda e usam de gestos, de toques que são desnecessários também. Então, falta uma conscientização também da comunidade para que tenha uma integração maior. Você concorda ou não, Daniela? Concordo, até mesmo na questão dentro do próprio coletivo. Por ser um horário cedo, geralmente que as pessoas saem do Valparaíso, começam a sair das suas residências 4h30, 5 horas da manhã para trabalhar. Então, assim, os ônibus vão cheios e, às vezes, sim, encontram-se idosos dentro dos ônibus porque estão indo ao Distrito Federal para uma consulta, para ir para a fila para pegar o medicamento. E, então, acabam que as pessoas sentam nos lugares que são preferenciais e acabam dormindo ou fingem que dormem justamente para não dar o lugar. Eu falo porque eu passei por isso, gestante, já cansei de ir no ônibus em pé, de manhã cedo, porque as pessoas simplesmente elas não cedem o lugar, elas não têm como eu posso dizer, o cuidado com o próximo, né? É muito complicado essa situação. A população precisa se conscientizar muito sobre isso, muito mesmo. Ok, eu gostaria de ir falando em nome da Jéssica. Seja bem-vindo, Jéssica. O Johnny pediu para que você entrasse aqui, espero que seja proveitoso para você. E eu quero passar uma informação, cumprimentando a Jéssica, eu cumprimento a todos os amigos internautas que estão entrando. Daniele, olha só a informação que eu vou passar para vocês. 110 mil chefes de família se deslocam todos os dias das principais cidades da região metropolitana, vindo e mais próximas, Lusiânia até Águas Lindas, passando por Ocidental, Valparaíso, Novo Gama, Santo Antônio, 110 mil pessoas se deslocam para trabalhar no Distrito Federal. E mais, hoje na CLT nós falamos de 8 horas de trabalho, 50% desse tempo elas ficam no ir e vir. E muitas das vezes é um medo constante. Por quê, Daniele? Porque os empregadores não entendem isso, uma greve, não entendem que fecharam uma BR, e assim, muitas das vezes as pessoas são até humilhadas quando chegam no seu trabalho. E eu Marcelo Sorriso, como pré-candidato a prefeito, eu nunca entendi. A pessoa não vai para o Distrito Federal porque quer. Vai porque necessita não trabalhar. O funcionalismo público, que tem meu respeito, seja ele no DF ou então na União, porque esses trabalham lá, mas moram aqui para que tenha uma qualidade de vida no que diz respeito à sobra de investimentos, enfim, porque a vida passa muito rápido. Mas esses geralmente dividem o transporte particular, um faz companhia para o outro, para não ter o estresse do trânsito. Mas quem mantém esse país de fato e de direito, que é o trabalhador que está lá na ponta, esse tem uma qualidade de vida prejudicada, o cara tem um estresse constante, o cara passa a ter hipertensão, passa a ser cardíaco, isso chega em casa, isso no planejamento familiar, estrutura familiar, se vê prejudicado justamente pelo estresse. O estresse está matando muita gente. Então, assim, eu vejo que o ano passado, em novembro, na pessoa do prefeito Hildo do Candango, que é o presidente dos municípios adjacentes de Brasília, já teve um avanço. É sabido que foi viabilizado que todos os ônibus que saem
Lusiânia, Valparaíso, Águas Lindas, essas cidades anteriormente citadas, já pode usar a faixa do BRT. Sim. Então, isso aí é muito importante, isso ajuda. Mas não é a solução, é uma solução provisória. Mas já é um avanço. Eu queria parabenizar ao meu amigo pessoal, Hildo do Candango, pela iniciativa. E esses ônibus saem de Santa Maria com destino final ao Eixão. Você já chegou a pegar esse transporte depois da via do BRT? O que você tem a dizer, Daniele? Enquanto está na via do BRT é ótimo, não nego. Porém, quando chega no final ali do Parkway, que vai afunilando, aí começa, né? Tudo Sim. Novamente a mesma saga. Infelizmente, seria muito bom se existisse, né, a via por completo, né? Se tivesse a oportunidade de terminar tudo e tivesse também aqui para o nosso município. Quem sabe poderia melhorar um pouco a BR, porque a nossa BR aqui é insuportável. O estresse, na hora que você chega no Valparaíso, é imenso. Na verdade, começando de Santa Maria para cá. Entendi. Bom, Daniele, tem outra informação que sempre isso é uma das nossas bandeiras. Eu, Marcelo Sorriso, eu não posso prometer nada. A única coisa que eu prometo, se eleito for, é fidelidade, é lealdade, ser gente da gente. Então, os pré-candidatos hoje, não é na nossa cidade, mas em todas as cidades do estado de Goiás, principalmente, que é onde eu acompanho, a maioria delas, sabe, começam a vislumbrar uma coisa, o próximo gestor vai ter muita dificuldade, a receita, Daniele, vai cair muito pelo esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então, o gestor ele vai ter que ter jogo de cintura e ele vai ter que se virar nos 30. Esse auxílio emergência que nós estamos tendo ajuda muito a população, mas ele tem data para findar e ele não vai ter esse impacto na gestão 2021, 2024. Então, é preciso que as pessoas tenham consciência e coerência. E um dos assuntos que mais me incomoda, é um sonho meu também, é a questão do transporte através dos trilhos, Daniele. Eu escuto desde 2011 que de Brasília a Lusiânia nós vamos ter o transporte que hoje é de carga, sabe? E nós vamos ter esse transporte, Aí vem algumas pessoas e diz que vai fazer as paradas para os transportes férreo. Aí eu me pergunto, como assim se não fez nem para o transporte urbano e semi-urbano? Não, Flutuando, será? Sim, e nós vamos até a Lusiânia. Então, vem para cá, eu queria deixar algumas informações para vocês. Bom, primeiro nós temos as máquinas que se encontram em João Pessoa. Fato. Que iriam trazê-las para o Chifrudo. Perfeito. Observação. A bitola dessa máquina, ela tem 1,0, 1 metro. O que é bitola, amigos internautas? É a distância entre os trilhos. Sim. O trilho nosso aqui, que hoje é administrado pela Ferrovia Centro-Atlântica, que é um transporte de carga, que tem concessão até 2026, isso ela é mandatária nesse período, os trilhos têm uma distância de 1,6. Então, se nós pegarmos as máquinas e colocar dentro do trilho, num ano, não desloca, cai. Então, vem para cá. Às vezes, para o amigo Johnny que está aí, Johnny, homens, independente do gênero, discutem política. Medíocres, denigrem pessoas, mas tem hora que mexe no meu brilho, meu irmão. Vem para cá, governantes, estão achando que nós somos idiotas. Vocês ficam prometendo, vocês não fazem o básico. Tá? E só, já se passaram aí 3 mandatos com relação a essa linha. E mais, Daniele, quando chega em Lusiânia, se você for andando, não deva fazer isso, mas acompanhando a linha de trem, passa 10 quilômetros da cidade de Lusiânia. Então, na boa, é a lógica? Mais do que isso, fora da pandemia, embora agora está normalizado, 200 mil carros se passam na BR-040 que está estrangulado. Nós não temos vias marginais para tentar drenar esse fluxo, mesmo porque aqui nós temos uma cratera de 20 por 60, que está a poucos metros da BR-040, que é um terreno privado, mas que sozinho não dá conta, precisa ser tripartite, entendeu? Precisa da União ajudar isso e o Estado. E simplesmente o que preferiram? Vamos colocar um tapume, tenho falado isso aqui. Vamos lá. Esse transporte
A ideia dele é que inicialmente tivesse uma viagem para a ida no horário de pico e uma para a volta no retorno. Isso corresponde a 379 passageiros, 11 ônibus. Eu pergunto para vocês acham que isso iria resolver o problema do nosso município? Vocês querem falar de linha férrea se vocês não conseguem ter um transporte municipal? Projeto tem, mas não tem. Nós vivemos aqui num transporte alternativo, de uma cooperativa, e não tem essa ajuda aos cooperados para que possa ter ruas pavimentadas. É só buraco, é só ônibus quebrados, parados. E vocês estão falando para mim de transporte férreo. E o povo compra essa ideia e fala, vai melhorar. Exatamente. De pau. Vocês têm que usar. Por isso que eu coloquei meu nome à disposição. Essa é uma das bandeiras, uma delas. Não engana o povo, não. O povo não merece isso. Sabe? Vamos falar a verdade. Falando a verdade, as coisas fluem. Você tinha essa informação, Daniele, com relação ao transporte férreo ou não? Sim, tinha. Eu só não tinha informação sobre o tamanho, mas sobre a informação que eles estavam querendo maquiar, né? Na verdade, eu tinha. E não funcionaria, gente. Eles iam colocar as paradas aonde? Flutuando, será? Os passageiros? Não, até vou fazer uma parte. Tá fácil de resolver. Vamos lá. Primeiro, muda o maquinário. Não é tão simples assim. Sim. Segundo, vamos construir outra linha férrea para ser compatível com esse maquinário. E mais, ainda nós temos que ver com a concessão que o transporte de carga que passa, que tem concessão até 2026. Então, para, irmão. Vamos investir no transporte municipal e vamos investir no transporte estadual. É verdade. A minha mãe, quando vem de Minas, para na BS, se está chovendo, se está frio, se é madrugada, às vezes falta segurança pública, por mais que tenha parada solidária agora, mas às vezes não é no horário que o pessoal está indo trabalhar. Nós não temos uma rodoviária na nossa cidade. Isso é absurdo. Chegar a ser absurdo o que acontece. Eu falo porque eu viajo muito para outro estado, então eu sempre pego a mesma linha. E eu passo por cidades menores do que Valparaíso, e existe uma mini rodoviária na cidade para o ônibus parar. E aqui é numa rua onde existe um comércio todo, existe restaurantes, um fluxo de carro altíssimo, e simplesmente a rua também é toda desnivelada, toda esburacada. A nossa cidade, Daniela, ela foi loteada tanto pela iniciativa privada, que uma das poucas áreas que sobrou fica em frente à Havan. Então, assim, cara, é incrível. Hoje não enche os dedos da mão as áreas que nós temos para fazer uma rodoviária. Pessoal, nós temos o 10º PIB do estado de Goiás, nós temos a 7ª população do estado de Goiás. Chega, tá me entendendo? Chega do mesmo, sabe? Então é isso que nós precisamos mudar. Daniele, bom, com relação a isso, você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para mim, que sou pré-candidato a prefeito, e nós temos como tema hoje a questão do transporte público? Sim, tenho. Pois não, pode fazer, Daniele. Marcelo, eu quero saber como que você vê o drama mesmo das pessoas, né, da população do Valparaíso, do município, que trabalha em Brasília e eles necessitam do transporte público. Perfeito, eu acho que essa pergunta sua muito bem estruturada, mas antes, Daniele, eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui para você, e já. A Rafinha Costa pergunta, Daniele, você falou e disse, em ano eleitoral as obras são concluídas e o asfalto são tapados de qualquer jeito, só para enganar o pessoal, a população. Marlúcio Sorriso, Rafinha, transporte público em Valparaíso não existe, as pessoas se arriscam em lotações, pois só assim consegue chegar aos trabalhos. Fato, isso é muito perigoso. Rose Lima, meu prefeito de 7 empresas que fazem o transporte público do entorno de Brasília, só uma passou pelo processo licitatório. Será que um dia dos motivos para tanto descaso com a população? Pré-candidata Rose Lima, vou te dizer mais um fato. Marcelo Sorriso, Marcelo Sorriso, tem estudado esse município muito. E quero te dizer uma vergonha. Das 7, uma tem a concessão. E as outras 6 são chamada emergencial. Daniele, segura na cadeira para você não cair. As 7 que tem a chamada emergencial, isso é uma coisa de emergência, estão aí desde 2008.
Tem Sim. 12 anos que não tem essa regularização. Exato. Eu escuto pessoas dizendo, saudade da Napolina. O que já era difícil ficou pior, né, Daniele? Então, parabéns, hoje. Eu também falo a mesma. Eu antigamente só tinha a Napolina na minha época, né? Quando eu usava muito o transporte público. Era ruim, mas a gente tinha. E a população acostuma com isso, né? Então, infelizmente, hoje precisa realmente de um transporte melhor, das mudanças. Precisam acontecer. Principalmente no nosso coletivo. Mas eu quero a sua resposta na minha pergunta. Agora, tá, Silvestre, já eu vou fazer a sua pergunta. Bom, Daniele Costa, o que eu vejo? Eu vejo que a nossa Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, através de convênio, de parcerias, seja com o SEBRAE, seja com o SENAI, seja com o SENAC, sabe? Eu acho que nós poderíamos procurar convênios para que esses chefes de família fossem qualificados e assim permanecessem na nossa cidade. É sabido que aqui, dos 3 pilares da economia, que é o setor primário, nós não temos 1 metro de área rural. Então, a agricultura aqui, só que você planta no quintal da sua casa. O setor industrial, o setor secundário, para que os amigos internautas possam entender, o setor secundário é polo para grandes indústrias e minerais. Nós não temos território, nem estrutura, água e luz para isso, como temos o Porto Seco, a menos de 1 quilômetro daqui, da onde eu estou, da divisa. Então, assim, o que é a sobra, que não é pouco, é muito, porque eu faço parte desse setor e é uma das nossas bandeiras, que é o setor terciário, que é o comércio, que é o empreendedor. Países do primeiro mundo, quando você diz para o pai que vai ser um empreendedor, ele diz, filho, por isso que nós somos um país do primeiro mundo. Aqui no Brasil, quando você fala que vai falar, pai, eu vou ser um empreendedor, ele fala, investi tanto no ser para você me passar para me decepcionar desse jeito. Por quê? Porque não acredita, sabe? É muito difícil, a tributação é muito grande, o incentivo pelos governantes locais é muito pequeno. Então, esse aí já seria um primeiro ponto. A gente investir nas pessoas para que elas pudessem continuar e fazer com que esse comércio, que já é pujante, essa economia crescesse mais e mais. As pessoas não saem daqui para trabalhar lá. A maioria das pessoas que vão trabalhar lá, elas vão trabalhar lá por falta de oportunidade no comércio local, na cidade onde escolheram para criar sua família. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Daniele, nós precisamos ter políticas públicas voltadas para isso. Políticas públicas nada mais é do que o bem-estar da sociedade local. E não temos isso, Daniele. Então, nós precisamos ter uma gestão onde se tem um planejamento. Esses dias na Rádio Liberdade me perguntaram qual vai ser seu primeiro ato. Nós precisamos ter um planejamento estratégico, nós precisamos definir as nossas metas, nós precisamos pedir opinião para o parlamento, nós precisamos pedir opinião para o terceiro setor, que é a questão das ONGs, organizações sem fins lucrativos, e principalmente para os cidadãos. E nós precisamos ter um canal de comunicação que faça uma ponte entre o executivo e os cidadãos. E nós precisamos ter um secretário de governo que faça mediação entre o legislativo e o executivo. Não é difícil, o que falta é uma gestão pluralista, entende isso? E eu tenho uma fala aqui, Daniele, que é muito interessante, que é uma reflexão que eu gostaria de deixar para os amigos internautas. Nós, cidadãos, seja eu, você e os amigos que estão daí, nós temos um poder público. Qual é a função do poder público, Daniele? Servir a população. Isso. Se os mesmos personagens se alteram, vou repetir, comunidade valparaisense, se os mesmos cidadãos, os mesmos personagens se alteram no poder, sou o alerta do que não está indo bem. Isto é, está errado. Eu, Marcelo Sorriso, o que penso? Esse carro está vindo há 25 anos nessa direção. Nós estamos no 6º mandato. Para esse carro, amigos internautas, olha quem são os ocupantes. Independente de ideologia, tem competência para tal? Mantenha. Mas nós precisamos mudar a direção desse carro. Sim. O Valparaíso de Goiás é o 10º PIB, muito a isso, a 2 setores apenas, que não é pouco, mas é o que temos, que é o funcionalismo público, que vai para o Distrito Federal e para a União, que trabalhar lá, e o setor terciário. Então, nós precisamos mudar a direção desse carro e capacitar melhor os nossos trabalhadores para que eles possam ter uma maior qualidade de vida. Certo, Daniele? Certo.
Respondida a sua pergunta, se não, eu mudo a prosa aqui para tentar responder. Porque respondendo você, eu estou respondendo a muitos amigos internautas. Sim. Wilson Silvestre, Marcelo e Daniele, sem mobilização política dos prefeitos, representantes de Goiás e Distrito Federal, no Congresso, dificilmente haverá ação concreta na solução para a mobilidade urbana entre o entorno e Brasília. Bom, eu vou responder aqui, depois você faz a sua fala. Wilson Silvestre, para quem não conhece, há 30 anos como jornalista, esteve secretário de governos estaduais, tanto no Distrito Federal como no Goiás. É uma das pessoas que, mesmo não estando em loco, é uma das pessoas que mais conhece essas cidades da região metropolitana. E é um cara que tem um carinho e um respeito muito grande, porque é diferenciado na maneira de abordar as coisas e procura muito a imparcialidade. Isso eu gosto muito. Bom, Wilson, eu acho que Goiânia, quando teve a integração do transporte público, já foi um avanço. Com isso, a gente ganhou em agilidade e diminuiu em tarifas. Primeiro passo. Aqui no Valparaíso, nós somos conhecidos como NEM, né, Daniele? Nem Distrito Federal e nem Goiás. Então, o que acontece? Toda vez eu bato nessa tecla. Os políticos do estado, da região metropolitana de Goiânia, só procura o Distrito Federal, com raras exceções, no período de política. Sabe? Um período de política com emendas parlamentares. Nós precisamos fazer que os senhores governantes entendam que nós definimos a eleição do estado de Goiás, são 650 mil votos, e principalmente você, amigo internauta, que mora aqui em Valparaíso e nas cidades adjacentes, que não aceite tapinha nas costas na época de eleição, porque é você que escolhe aqui 3 anos para que no 4º ano venha dar tapinha nas suas costas. Esse é o primeiro ponto. Então, Silvestre, eu acho que a integração do transporte público a gente já melhoraria, de certa forma, com eficiência, tá? Seríamos eficientes. Bom, esse é o primeiro passo. Segundo, os governos locais, eles precisam entender que a União, como eu falei do Hildo, na AMAB, precisa ter uma interação entre os municípios da região metropolitana, seja no entorno sul, de toda a rede, para que juntos possa ter esse impacto a nível de Senado e Câmara, porque só assim eles vão nos enxergar. Então, que deixem as vaidades de lado, que deixem as ideologias de lado e que juntos pressione, porque as cidades da rede têm um poder enorme. Mas sabe qual é a questão, Daniel? Nós não sabemos, população, do poder que temos. Então, quando nós cobrarmos dos nossos governantes, vamos ter sim, vamos nos fazer ouvir. E com certeza o Congresso terá a iniciativa e resolverá. É assim que eu penso. Quais são as considerações em cima da pergunta dele, Daniele? Foi assim, eu já tinha até comentado antes, né, em uma conversa com a pré-candidata vereadora Rose Lima a respeito da integração. Eu sou muito a favor. Já passei por uma cidade, já morei, né, numa cidade onde a integração funciona perfeitamente, sabe? O risco para as pessoas do transporte público são mínimos, porque não existe nem cobrador dentro do ônibus. E, assim, eu acredito que no município de Valparaíso poderia sim funcionar uma integração com Brasília. Existia um projeto para isso, né? Eu sei que existia um projeto para isso, não foi para frente, não sei o porquê. E realmente é muito difícil. Quando se trata do Distrito Federal e do Valparaíso, existe uma barreira. Eu não entendo. Existe uma barreira entre eles se conversarem nesse sentido. Sim, entendi. E eu quero te dizer o seguinte, o povo são os mandatários. Falta a nossa conscientização também, Daniel, para que a gente possa cobrar. E mais, estou vendo que o Petinha está aqui, pré-candidato a vereador, Adriano Rodrigues. Eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês que pleiteiam a cadeira no Legislativo, o transporte público municipal tem um projeto da prefeita Lucimar, que é um projeto excelente, sabe? Mas isso não foi colocado em prática. Então, assim, é preciso trabalhar, debruçar em cima desse projeto, seja esse, ou então um aperfeiçoamento, porque já tem alguns anos, mas nós precisamos ter um transporte público decente, seja ele municipal ou interestadual. Essa é a minha leitura que eu faço, tá, Daniele? Bom, algumas perguntas aqui. Eu acho mais Pode falar, Daniele. ainda
é mais vergonhoso ainda o coletivo que nós temos no município. É muito vergonhoso. É muito vergonhoso. Bom, Rafinha Costa, dentro dessa mesma fala do transporte público vergonhoso que você está acabando de dizer, ela diz, Marcelo, o transporte é um direito social previsto da Constituição Federal. Além disso, é fundamental para que o cidadão tenha acesso a outros direitos sociais, como saúde, educação, trabalho e lazer. Por consequência, a tarifa cobrada por esse serviço é justa, doutor Marcelo. Bom, eu vejo assim, dentro da pergunta dela, eu queria fazer um adendo para nós que somos pais de estudantes aqui. A nossa cidade, primeiro, precisa ter um transporte público municipal. E outra, nós precisamos ter o Vale Estudante, né? Que é o ticket para ir e vir, entendeu? E nós não temos essa carteirinha aqui, primeiro, porque nós não temos transporte público municipal. E não são todas as pessoas, como o seu, como o meu e outros, que tem a sala de recursos, que tem alguma deficiência, então precisa ir para a escola em 2 turnos. E o transporte municipal busca, mas não tem um contraturno. E aí, o que fazer? Isso prejudica no desenvolvimento das pessoas. Qual é a sua opinião? No meu caso mesmo, eu não tenho o transporte do município para levar os meus filhos na escola. Porque alguns locais do Valparaíso, eles atendem. Para o meu bairro, não tem. Então, eu tenho sim que pagar a passagem para o meu filho ir para a escola. Eu tenho 2 estudando. E um ainda vai em contraturno na escola. Sim, sim. Né? E eu fiz, sim, existe um cartão de estudante onde você paga meia passagem, mas mesmo assim você está pagando aquilo, onde poderia, sim, existir o passe estudantil. Sim. Por que não funcionaria no nosso município o passe estudantil para as crianças? Como funciona no Distrito Federal? Nossa, no Distrito Federal, assim, eu falo porque meus filhos também estudaram na rede do GDF. Lá, meus filhos faziam, o meu filho que precisa de atendimento contraturno, eu não me preocupava, porque ele tinha como ir e vir constantemente, porque lá não se paga passagem. No Valparaíso, nós temos que pagar 50% da passagem do ônibus, né, do micro-ônibus, que é super sucateado, é lotado, é desumano, em horário de pico principalmente. E os horários da van são poucas que passam. Sim. É muito perigoso. E, assim, o principal, até para a gente poder carregar o cartão, é uma vergonha. Agora, tem uma coisa, Daniele. Eu estou há 13 anos aqui, será que o Legislativo e o Executivo não têm essa consciência? E eu gostaria ainda, deixei para mais adiante, chegou a hora, de falar, o Silvestre coloca na pergunta dele a questão da mobilidade urbana. Sim. Gente, ontem eu estive na etapa C, e eu falando justamente isso com uma colega, uma correligionária. Gente, a questão da acessibilidade aqui no Valparaíso é brincadeira. Sabe? É brincadeira. Então, cada um faz do jeito que convém. E muitas das vezes os nossos moradores não estão errados, porque eles fazem as barricadas para que a água não entre na casa deles. Porque não tem drenagem das águas pluviais. Mas, assim, são verdadeiras muretas. E, assim, a pessoa que tem deficiência na questão do cadeirante, por exemplo, é inviável. Ele tem que andar na rua no meio dos carros. Entendeu? E quando ele vai para a rua, ele tem outro problema, porque é só buraco, na grande maioria. Então, assim, aonde ele vai fazer o deslocamento dele? Então, assim, como se deslocar? Então, esses são alguns problemas, Silvestre, que nós temos aqui. Eu vejo que a cidade está procurando um projeto de mobilidade urbana, mas tem que ser real. A casa não começa pelo telhado, a casa começa pela fundação. Falta ciclovia, nós não temos 1 metro de ciclovia na nossa cidade. Mas, assim, uma cidade que não tem um transporte público municipal, a gente falar em ciclovia nesse momento, embora seja importante tanto quanto, porque tem aumentado essa questão até que ajuda o meio ambiente, mas assim, nós não temos um transporte público municipal, interestadual, interligado, então assim, mas também eu vejo que essa questão das ciclovias é de suma importância para o deslocamento e o meio ambiente agradece, né, Daniele? Sim, com certeza. Antes disso, eu queria responder a Rafinha, que está participando muito, ela fala do direito que tem do transporte público ao cidadão. Eu vejo muito assim, Rafinha, a questão, se a empresa é privada, ela precisa custear isso e não para. Então, assim, as cidades que têm condição de custear isso, eu acho de suma importância, tá? Mas tem muita coisa na lei que dá para ser implantado de fato e de direito. Talvez o transporte público ainda seja
um médio, longo prazo. Mas, assim, o Vale Estudantil, não. Entendi Já isso. poderia acontecer. Uma implantação do transporte público com tarifas justas? Não. Então, assim, a gente precisa aprender a andar, e já está na hora, já temos 25 anos, para que a gente possa chegar no que diz a nossa Constituição. Essa é a minha opinião pessoal. Daniele, tem muitas perguntas, pessoal, responderemos a todas, tá? Faço questão de estar respondendo, e eu quero dizer para vocês o seguinte, Daniele, passa rápido. Muito rápido. E eu gostaria que você fosse para as suas considerações finais, enquanto eu vejo algumas perguntas, uma ou duas perguntas aqui para que a gente ainda possa... faltando assunto para ser falado. Sim, tem, sempre tem, mas nós vamos ter outras oportunidades e eu queria te agradecer demais, mas eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para toda a comunidade valparaisense e também o meu agradecimento mais uma vez pelo seu aceite. Certo. Bom, eu acredito, né? Eu aceitei estar aqui com vocês essa noite porque eu acredito nas mudanças, eu acredito que o Marcelo Sorriso vai fazer, né, muitas melhorias pelo nosso município. Eu já moro aqui há muitos anos, então eu conheço bem o município, as necessidades, e eu vejo no Marcelo a verdade, a sinceridade dessa mudança acontecer. Não é fácil, né? Não é da noite para o dia, é um trabalho de tijolinho por tijolinho, mas eu estou muito confiante nesse trabalho dele, junto com a pré-candidata Rose Lima. Okay. Então, eu peço o apoio de todos nessa caminhada, que todos juntos nós vamos conseguir. Isso eu garanto. Ok. Ô, Daniele, muito obrigado pela sua participação. Tem uma pergunta do Adriano. O Adriano é estudioso aqui. E Adriano, eu vou te responder... estudioso que eu digo com relação a como pré-candidato, e é obrigação dele estudar a questão do município e as cidades adjacentes e o Distrito Federal. Ele fala que a integração entre dois estados é muito complicada. Acredito que o VLT seria a solução para entorno sul. Adriano, vem para cá. Se eu estivesse aqui perto de mim, eu ia dar um cascudo, não sei, você ia dar um em mim. Vamos lá. O meu filho, que precisa de educação inclusiva, estuda lá. Os nossos munícipes, quando precisa de média e alta complexidade, busca lá. Sim. Beleza? O meu filho estuda tanto na iniciativa privada lá, que eu custeio, como na pública em Santa Maria. Quando você quer um lazer, você busca lá. As nossas paradas de ônibus, Adriana, a gente não consegue arrumar as paradas. Não. Você acha mesmo que desmembrar essa saúde, que é universal, a universalização da saúde, nós conseguimos. Nós estamos fazendo o nosso direito ser respeitado. As escolas com educação inclusiva, essa universalidade, eu estou fazendo o meu direito ser respeitado. Você acha mesmo que uma boa conversa dos cavaleiros numa sala não dá para a gente ajeitar? Ajeitar é uma palavra forte, vou voltar aqui, porque eles gostam disso. Não dá para a gente organizar essa questão do transporte interestadual? Porque eu te pergunto, Adriano, Valparaíso é Distrito Federal ou é Goiás? Você, quando precisa, recorre ao Distrito Federal ou recorre ao Goiás? E se esses trabalhadores, que são 110 mil pessoas, Adriano, cruzar o braço, você vai ter a saúde? Eu vou ter a educação? Vai parar, Adriano. Então, eu acho que no papel é difícil? É interestadual? É. Mas alguém tem que dar o primeiro passo. Então, se deu na saúde, deu na educação, deu no trabalho, que muita gente sai daqui para ir para lá, eu acho que a questão da gente resolver, ou a integração, pelo menos que seja a curto prazo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até poder ser construído o que você está sugerindo, VLT, sim. Mas não dá para esperar, meu irmão, porque a linha férrea, nós estamos escutando isso há 9, 10 anos, daqui um dia vai debutar. E se nós não conseguimos ter uma parada, você imagina o transporte leve sobre trilhos, nós estamos lascados, entendeu? Pelos motivos que eu já te disse. Mas concordo demais com a sua fala, Adriano, e respeito e vejo que o que você discordar de mim, meu irmão, você tem toda a minha admiração. Sim. Bom, Wilson Silvestre, para a gente finalizar, Daniele, enquanto no mundo a tendência é restringir o número de automóveis nas ruas, no Brasil, vamos na contramão do transporte de massa digno. Reafirmo, só com mobilização do cidadão essa demanda avança, não tenho dúvida. Muitas das vezes, Daniele, temos famílias na nossa cidade que vai trabalhar e cada um vai no seu carro.
Sim. Questão de diferença de 30 minutos. Quando a gente vê o pessoal do olho puxadinho, os asiáticos, a gente vê o quanto nós precisamos melhorar, e nós podemos. O povo brasileiro é o melhor povo do mundo, mas falta essa questão de ajuste, e nós precisamos ter essa conscientização. E eu, Silvestre, concordo plenamente. E, Daniele, você também concorda com a fala dele? Concordo, sim. A consciência, eu acredito muito nisso. Eu falo porque eu tenho conhecidos que todos saem no mesmo horário para trabalhar de casa, e eles, se estão vendo a minha live, eles vão saber que são para eles, e cada um vai no seu carro, e todos vão para o mesmo local. O mesmo local. Agora, tem um problema, nós precisamos melhorar e conscientizar um pouco mais. Exatamente. Agora, o povo, seja você, Daniele, eu ou os amigos internautas, é um mero detalhe para os nossos governantes. Sim. Não caiu a ficha deles, eles precisam entender. Daniele, eu preciso terminar, e vou terminar com a pergunta do Johnny aqui. Muito feliz, Johnny, você e a sua irmã com a participação. Dentro dessa questão de mobilidade, nós temos a questão da BR-040, que é federal, e nós temos vias marginais, que são uma bagunça. Não tem ligação com vários bairros, como Esplanada 5, Marajó, Ipanema, Etapa E, ligação com Valparaíso 1 e 2. E qualquer acidente ou qualquer coisa que atrapalhe o trânsito é um transtorno. Qual é o planejamento de sua gestão para essa questão? Perfeito, Johnny. Primeiramente, no plano de mobilidade urbana que está sendo falado no município, ele é viável? Viável. Agora, desde que a gente tenha escoamento. Então, que vai pegar a marginal que passa no Paraíso Shopping, no Shopping Paraíso Shopping, né? E vai levar até a Cidade Jardim. Mas não tem marginal. Ah, não, mas é só ir lá e pavimentar com drenagem de águas pluviais. Mas nós temos uma cratera. Exatamente. Então, como é que nós vamos fazer? Ah, então vamos lá para o Marajó. Tá, então nós vamos pegar aqui no Valparaíso 2, na região ali do McDonald's. Mas peraí, ali nós temos uma ponte, nós temos um trilho, nós temos a altura que nós temos até lá embaixo. Como que nós vamos ligar? Como que nós vamos ligar ao Ipanema? Como que nós vamos ligar ao Marajó, ao Esplanada 5, ao Araruama? Então, assim, nós não temos calçada, nós temos um desnível de calçada. Então, você chamar para o plenário a comunidade para ser assembleia aberta e você querer criar uma situação onde não tem o mínimo, o que fazer? Então, eu vou te responder, Johnny, o que fazer? Ter bom senso. O que fazer? Sentar e ver qual é a viabilidade. Agora, essa viabilidade é necessária, mas tem que ter o pé no chão, porque isso que eles estão criando aí é fantasioso, e isso aí não me agrada. E eu tenho certeza que não agrada a maioria dos amigos internautas. Exato. Concorda, Daniele Costa? Concordo, porque não tem como chegar... Vou dar um exemplo bem básico para querer comparar. O asfalto. Você vai lá, asfalta uma rua, mas na primeira chuva o asfalto vai embora. E o planejamento daquilo? As pessoas me perguntam, e eu vou repetir, as pessoas me perguntam, aqui no Anhanguera, quando eu estou lá, a primeira coisa que você vai fazer é asfalto. Eu digo, não. Não é asfalto. As pessoas falam, como não? É o que todo mundo fala. Eu digo, a Rua Minas Gerais, que liga 5 bairros, beleza. A Tupinambá, beleza. Mas nós temos que cortar todas essas ruas e colocar a drenagem das águas pluviais. Não se começa a casa pela parede, muito menos pelo madeiramento. Se começa pela base. Se isso não dá voto, não me interessa, mas deixa um legado. Eu não penso em ir embora dessa cidade. Se não penso, eu amo morar na cidade de Valparaíso. Tá certo? Então, toda a minha indignação são com os políticos que só olham para eles e não olham para o povo. Como diz meu amigo Silvestre, políticos, para eles, nós somos meros detalhes. Mas isso vai mudar. Eu tenho dúvida que quando a população quiser de fato e de direito, vai mudar. Daniele, cumprimentando a Érica Iria, que é também esposa do Johnny. Muito obrigado, Érica. Se eu não me engano, a Érica é enfermeira. Se eu não estou enganado, Érica, precisamos fazer uma live sobre a saúde. E aí, a nossa área também, está feito o convite, se eu não estou enganado. Se for enfermeira, nós precisamos falar em breve na saúde, tá bom? Daniele Costa, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Fica mais um pouquinho conosco aí para que eu possa despedir dos amigos internautas. Claro. Muito feliz
com a participação de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho que vocês está tendo com a gente. O meu muito obrigado, tá? O meu muito obrigado a todos os amigos internautas, são muitos, e amanhã responderei a todos. Um beijo no coração de vocês. Eu acredito em Valparaíso. E você, Daniele Costa? Eu acredito. Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo do Marcelo Sorriso. Forte abraço, Daniele. Tchau, tchau, comunidade valparaisense. Fica com Deus.